Olá, irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está chegando, bom dia para você que está entrando, bom dia para você que talvez ainda não teve a oportunidade de retornar presencialmente para o culto, por conta de circunstâncias mil. Bom dia para você que talvez esteja viajando, não pode estar conosco presencialmente nesse domingo e estará nos acompanhando através da live clássica. A gente retornou com os encontros presenciais, mas a gente tem tentado não abandonar as transmissões, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, para você que talvez seja do grupo de risco, talvez tenha alguém em casa do grupo de risco, para que você que não pode ainda estar conosco, sejam todos bem-vindos. E eu queria te incentivar, já tem algumas pessoas entrando, a encaminhar, aperta nessa setinha, nesse aviãozinho aqui embaixo, perto do comentar, envia essa live para as pessoas do seu GE, para as pessoas dos Homens de Valor, do Rever, da sua sala de escola dominical, para que a gente junto possa ter um tempo muito especial de adoração, de leitura da palavra. Hoje a gente vai falar um pouco sobre oração no momento da reflexão. Eu já estou aqui com os participantes do nosso grupo de louvor, o irmão Léo Hardman. A gente vai louvar também logo mais. Mas eu queria te incentivar a não ser abençoado sozinho, a não acompanhar sozinho. Encaminha essa live para todo mundo que você ama, não só da igreja, mas da tua família, talvez até alguns amigos e colegas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode fazer dessa live um instrumento para anunciar o Senhor Jesus às pessoas que você ama. Enquanto você vai enviando, enquanto você vai entrando, Lucilene, tudo bem? Sandra, Luciano. Perdão, irmãos. Ainda bem que é live, né? Ainda bem que a gente está aqui e não é presencial. Eu estou com o ar-condicionado aqui em cima de mim e a crise alérgica sempre aperta. Irmãos, eu queria ler com vocês o Salmo 50. Oi, Dani, tudo bem? Psicóloga Antunes, Silva Antunes, seja muito bem-vinda. Raquel Vieira também, Bruna Araújo, sejam todos muito bem-vindos. A gente se alegra com vocês nessa live clássica. Eu queria ler com vocês podem acompanhar, não precisa abrir a Bíblia ainda, o Salmo 50, Salmo de Asaf, Salmo que fala sobre a essência do culto ao Senhor. Salmo 50, versículo 1. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Versículo 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, meu povo, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Irmãos, talvez você esteja acompanhando essa live por algum motivo justo. Faz parte do grupo de risco, está longe geograficamente. Mas eu queria te incentivar a talvez deixar o medo de lado e assim que possível estar conosco presencialmente. A Virgínia está perguntando se o culto online, o culto presencial já retornou. Sim, desde o segundo domingo de julho a gente retornou com os cultos presenciais. Continuamos com as programações online, mas os cultos presenciais já retornaram e tem sido uma bênção. A gente tem seguido todo o protocolo estabelecido pelo governo. A gente às vezes vai além do que o governo pede para que você e a sua família possam cultuar e adorar em segurança. E a gente se alegra por isso. Eu vou ter uma palavra de oração com vocês aqui agora. Continue enviando essa live para todo mundo que você ama. E logo depois da oração, a gente vai ter um tempo de louvor, um tempo de adoração. Rebeca, tudo bem, minha irmã? Deus te abençoe. Rebeca Cabral, abraço do maridão também. Vocês são uma família muito querida. Eu queria orar com você agora. E você que já acompanhou alguma live que eu fiz, você sabe que eu sempre faço um pedido. Não fique apenas assistindo.
que você possa adorar enquanto a gente estiver adorando, orar enquanto a gente estiver orando, cantar, louvar. Presta atenção no momento da reflexão. A palavra de Deus aqui vai ser anunciada logo mais. Sejam todos muito bem-vindos. Evelyn, seja muito bem-vinda também. Elaine, Lemos, todos sejam muito bem-vindos. A gente se alegra em ter vocês aqui em nossa live. Pai, nós te agradecemos por mais um domingo, mais um dia do Senhor. Nós te agradecemos porque mesmo alguns irmãos não podem estar conosco presencialmente ainda. A gente tem essa ferramenta, a gente tem a tecnologia, a gente tem a live, as transmissões, Senhor, para que a gente possa estar, para que nós possamos estar juntos, Senhor, te adorando, apesar da distância geográfica. Deus abençoa, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu vou mudar aqui o lado da câmera. E aí, Rodrigo? Tudo bom, meu irmão? André Siqueira, grande André, Deus te abençoe, socorro. Pronto, Léo, tá contigo. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados, e a misericórdia do Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Esse é o Deus que você adora. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Diga para o seu louvor, louve a Deus nessa manhã, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Nós fomos criados para declarar, para expressar a glória desse Deus, a bondade desse Deus, a sua graça. E para isso foi fundamental a obra de alguém em nosso favor, que nós não poderíamos por nós próprios, por nossa própria pecaminosidade, adorar a esse Deus. Mas veio um homem
o homem Deus, o Deus homem, e se ofertou por nós. Fez a oferta pelo pecado. Naquele momento ele foi a oferta e foi o sumo sacerdote também. E Deus o aceitou. E Deus o castigou em nosso lugar. E nós temos eterna e intensa alegria e gratidão a esse Deus por isso, a esse Deus homem, esse homem Deus. Por isso, a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças, e principalmente por isso, por esse grande amor de Deus por nós. Saiba que esse Deus é maior do que os seus problemas, meu irmão, maior que a sua angústia, maior que a sua tristeza, maior que tudo que nós temos e somos. E nós queremos agradecer a Ele nessa manhã por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Diga ao Senhor nessa manhã: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Nós, sendo salvos por Jesus Cristo, temos grande bênção, grandiosa bênção da salvação, da vida eterna. E aqui nessa terra temos a habitação do Espírito de Deus em nós. Deus é nosso Pai, nos deu o maior dos presentes, a habitação do Espírito Santo em nós. É maior do que qualquer presente, do que o maior bem material, do que qualquer dinheiro. O Espírito Santo de Deus, aquele que pairava sobre as águas na criação, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mora dentro de você, meu irmão. Ele é o seu poder espiritual para viver a vida cristã. Lembre-se sempre disso. E esse Espírito Santo, ele traz para você amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele traz amor, alegria e paz. Ele traz alegria ao seu coração nessa manhã. A alegria do Senhor é a tua força, meu irmão e minha irmã. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor, a nossa força é. Na presença do Senhor, plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria,
plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Alegre-se no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A alegria do Senhor é nossa força. A verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor é nossa força. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Meu amado, minha amada, nesse mês de setembro, setembro amarelo chamado, há um remédio para a tristeza, há um remédio para a depressão, há um remédio para o abatimento e a solidão existencial. A alegria do Senhor, o Espírito do Senhor, plenitude de alegria sobre a tua vida. Amém. Amém, glória a Deus. Pai Léo, um cara especial demais. Deus te abençoe, Léo. Irmãos, e nesse espírito de alegria, alegria pelo Senhor que nos salvou, alegria pelo Senhor ao Senhor que nos concedeu o Espírito que habita em nós, eu queria te incentivar agora, se possível, pegar a tua Bíblia, ou não sei se você tem outro aplicativo, outro telefone, para que você acompanhe comigo a leitura do capítulo 9 de Daniel. Nós vamos ler Daniel do versículo 1 até o versículo 9, a oração de Daniel pelo povo. Se alguém puder comentar aí Daniel 9, do 1 ao 9, eu agradeço, para que as pessoas que entrem depois da live, elas não fiquem perdidas. Então você comenta Daniel 9, do 1 ao 9, eu vou fixar o comentário para que as pessoas que entrem não fiquem perdidas. E é o tempo também que você abre sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Vamos ler esse livro tão especial. Na semana passada, nos cultos presenciais da igreja, nós refletimos no capítulo 10. Hoje nós vamos aprender um pouco, nos próximos minutos, sobre Daniel capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Obrigado, Léo. Vou fixar aqui seu comentário, que as pessoas que cheguem depois não fiquem perdidas. Pronto, Daniel 9, do 1 ao 9. Irmãos, escutem com fé o capítulo 9 do livro do profeta Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias haviam de durar as assolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perseverantemente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, os que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar da vergonha.
como hoje se vê os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Queria ter uma palavra de oração com você nesse momento e te incentivar. Ore também aí onde você está. Deus querido e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós já a lemos, nós já a cantamos, nós já meditamos também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa, nos ilumina, clareia o nosso entendimento. Não permita, Pai amado, que os ruídos à nossa volta nos impeçam de escutar a Tua doce voz. Amém. Voz que por vezes exorta, voz que por vezes repreende, mas tudo isso em amor, porque o Senhor Deus é um Deus de amor. O Teu amor não é um amor relapso, que passa a mão em nossa cabeça quando estamos errados, mas é um amor que corrige, é um amor que disciplina, é um amor verdadeiro, porque é um dos Teus atributos, Pai amado. Me abençoa na exposição da Tua palavra, abençoa todos os amados que aqui escutarão. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como dito na semana passada, nós refletimos a respeito do capítulo 10 de Daniel. O livro de Daniel é um livro fantástico. Ele termina os profetas maiores e é um livro que ele é dividido em 2 grandes blocos. Do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos o cunho narrativo, histórico, as famosas histórias da fornalha ardente, da cova dos leões, dos sonhos de Nabucodonosor, daquela grande estátua. Mas o livro de Daniel, ele não se resume a esse primeiro bloco. O primeiro bloco é um bloco abençoador também. Mas do capítulo 7 ao capítulo 12, o segundo bloco, é um bloco cheio de profecias. Profecias essas que por vezes são até apocalípticas. Mas a gente, além dessas profecias, permeando entre essas profecias, nós temos também algumas orações do profeta Daniel. Nós temos a oração do capítulo 10, que nós refletimos na semana passada, uma oração de quebrantamento do profeta. Mas nós temos aqui uma oração de confissão de Daniel. Mas eu te pergunto, por que orar confessando os nossos pecados? Já que Cristo pagou os nossos pecados na cruz, por que nós temos que continuar orando, confessando os nossos pecados? Eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você orou confessando um pecado ao Senhor? Qual foi a última vez que você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? Irmão, arrependimento não é choro, arrependimento é mudança de vida. Qual foi a última vez que você se preocupou, você amou o seu irmão de tal forma que você orou por ele? Qual foi a última vez que você exortou o irmão em amor por conta do seu erro, da sua transgressão, do seu errar do alvo? O livro de Daniel é um livro que nos apresenta um exemplo de um homem de oração. No comecinho do livro, no capítulo 2, Daniel ora e todos os magos eles são livrados da morte. No capítulo 6, Daniel ora novamente e ele é livrado na cova dos leões. E aqui no capítulo 9, Daniel ora confessando não só os seus pecados, mas também os pecados de todo o povo. Daniel já estava há 70 anos no exílio. Ele chegou lá por volta de 14, 15 anos. Aqui ele já tinha por volta de 84, 85 anos. E apesar dos 70 anos que se passaram, Daniel não esqueceu do seu Deus. Não esqueceu que é um filho de Deus, que ama Deus e ama também os seus irmãos. Eu queria te perguntar, você ama verdadeiramente os seus irmãos? Como você demonstra este amor? Como você demonstra esse zelo? Como você demonstra este afeto? Uma das características do amor verdadeiro é um amor que ora, que se importa pelo próximo.
E aqui a gente vê o Daniel reconhecendo a grandeza de Deus. Um Deus que é infinito em graça, infinito em perdão, infinito em misericórdia. Como já dito aqui esta manhã, é um Deus que é o próprio amor, como o apóstolo João fala em sua epístola. E esse Deus tão bondoso, tão maravilhoso, tão cheio de atributos, é um Deus que veio ao nosso encontro. É um Deus que se importou conosco. É um Deus que lá no Gênesis, logo após o pecado original de Adão, logo depois, em Gênesis 3,15, lançou a profecia do proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É que a descendência do homem, a descendência da serpente, um pisaria a cabeça e o outro teria o seu calcanhar perfurado. Quem teve o seu calcanhar perfurado? O Senhor Jesus no madeiro. Quem pisou a cabeça da serpente? O Senhor Jesus no terceiro dia, quando venceu a morte. Então, apesar da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. Apesar da nossa desobediência, Deus continua, por vezes, nos abençoando e fazendo que a sua graça superabunde o seu pecado. Deus não é um Deus que passa a mão na nossa cabeça, sendo aquele pai que mima os seus filhos. A própria história de Daniel nos prova isso. O reino de Judá tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Deus então leva o povo da Babilônia. O povo da Babilônia domina todo o reino do sul. Depois o reino da Babilônia cai. O Império Medo-Persa assume o controle daquela região. Mas o Senhor, Ele continua cuidando dos seus filhos. E eu gosto muito do exemplo também do capítulo 6 de Daniel. Deus não livrou Daniel da cova, mas na cova. Deus tem um propósito em nossos sofrimentos. Deus tem um propósito em nossas aflições. É nos tornar mais maduros, gente mais engajada na obra, que reconhece que, apesar das dificuldades da vida, Deus sempre está conosco. E Daniel aqui ora ao Senhor, confessando os seus pecados e o pecado de seus irmãos. Os 70 anos do exílio, eles já haviam sido encerrados. A profecia de Jeremias já havia sido cumprida. Mas por que o povo continuava sofrendo? Por que o povo continuava, por vezes, em uma inércia espiritual e também sofrendo perseguição por parte dos samaritanos? Porque o povo, apesar dos 70 anos de exílio, continuava pecando. Continuava sendo promíscuo, uma verdadeira corrupção moral e depravação espiritual. Mas perceba que Deus levanta um homem, Deus levanta Daniel para fazer a diferença na sua geração. Ele não ora só por si, mas ele tem compaixão, ele é altruísta, ele ora pela sua nação como um todo. Irmãos, sendo bem aplicativo, objetivo nessa reflexão, nosso intuito é que essa live não demore mais que 40, 45 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta sincera, uma pergunta muito clara, você não precisa responder aqui nos comentários. Você que diz que ama alguém, você que abre a boca para dizer que gosta daquele primo, daquele tio, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, qual foi a última vez que você orou por eles? E eu não estou falando aqui só oração de barganha com o Senhor, no momento de uma doença ou de uma dificuldade, mas orar em todos os instantes. Daniel foi um homem que orou pelo seu povo ao longo de todo o livro. E ele orou tendo certeza do perdão que o Senhor nos confere. O autor bíblico, Daniel, ele fala que nós merecemos uma coroa de vergonha, mas nós recebemos a justiça da parte do Senhor. E esse Senhor que não conheceu o pecado, ele teve uma coroa de vergonha colocada sobre si, que foi a coroa de espinhos, a coroa de cravos, transmitindo assim humilhação. Ele foi humilhado, ele foi sacrificado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna e plenitude de alegria, como nós cantamos há pouco.
Essa passagem do profeta Daniel nos ensina algumas coisas. A primeira coisa é a necessidade da oração na vida cristã. A segunda coisa não é uma oração de barganha, mas é uma oração altruísta, uma oração de compaixão, que não ora só por si, mas ora pelo povo. Meu amado irmão, minha amada irmã que está conosco aqui nessa manhã, o melhor presente, o melhor tempo investido que você pode ter para com aqueles que você ama é orando por eles. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelos seus colegas de trabalho, ore por todos aqueles do seu ciclo de relacionamento. Esse é o maior investimento, essa é a maior demonstração de amor e de compaixão que você pode ter para com eles. Ore, continue a orar, orar e sem cessar, orar em todo momento. Lance sobre o Senhor as suas ansiedades. Esse Deus é um Deus de longe, mas também é um Deus de perto. É um Deus que escuta a nossa oração, que escuta o nosso clamor. Eu queria ler com você novamente o versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra Ele. Nós constantemente erramos o alvo. Nós constantemente pecamos, quer seja por ação, quer seja por omissão, quer seja por palavras, quer seja em pensamento. Mas o nosso Deus é um Deus que superabunda a sua graça em nosso pecado. É um Deus que nos tira do império das trevas e nos transporta para um reino de amor, um reino de justiça, de igualdade, de fidelidade e de misericórdia. Clame a esse Senhor, que esse Senhor há de te conferir perdão. Esse Senhor há de te perdoar os teus pecados, as tuas falhas e das tuas iniquidades. Mas não ore só por si, ore pelos seus irmãos, assim como Daniel orou. Mas o maior exemplo de compaixão, meu querido e minha querida, não é Daniel. E apesar de ser um homem íntegro, era um homem pecador que nem eu e você. O maior exemplo de compaixão se chama Jesus Cristo, o Rei da Glória. Porque Ele, aquele madeiro, Ele se sacrificou em nosso lugar. E esse Senhor Jesus também, Ele, momentos antes de ser crucificado, Ele orou ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele bebeu da ira do Senhor, da santa ira do Senhor, para que eu e você pudéssemos ter certeza do nosso perdão. Porque nada que eu e você viemos a fazer poderia nos conferir perdão e nos conferir vida eterna. Só o próprio Deus vindo à terra, pisando nesse solo, sofrendo bem parecido com o nosso sofrimento, para que nós pudéssemos ter certeza da manifestação da glória futura de Deus em nós. Ore tendo compaixão dos seus irmãos. Ore pedindo perdão pelos seus irmãos. Ore clamando ao Deus que é rico em misericórdia. A oração de Daniel pelo povo é uma oração que nos ensina a também orar por nós, pelos nossos amigos, pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Você que tanto critica a nossa nação, você que tanto reclama do Brasil e da corrupção, você quer fazer a diferença. Ore pelo povo, ore pelos políticos, ore para que a corrupção ela seja erradicada não só no alto escalão, mas também na base. Dos irmãos que furam fila, que são corruptos nos poucos detalhes. Porque a corrupção não está só no Congresso Nacional, está também nas nossas ruas, nas nossas praças. Daniel orou porque o seu povo era um povo corrupto, que o seu povo vivia em inércia espiritual. A realidade do Brasil não é muito diferente. Um povo corrupto, um povo que não reconhece o Senhor como Deus da sua vida. E nós devemos continuar e perseverar em oração, para que a gente tenha e a gente alcance a misericórdia da parte desse Deus. Eu queria orar com você mais uma vez, para depois lhe dar algumas informações das programações da nossa igreja. Pai amado, muito obrigado pelo teu perdão, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor é um Deus que
nação. Abençoe o Brasil por conta dos teus remanescentes fiéis aqui, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós estamos em eleições municipais, prefeitos e vereadores. Deus querido, Deus amado, dá sabedoria ao teu povo, para que eles venham a eleger homens justos e íntegros, como Neemias, como Daniel. Pai amado, em nome de Jesus, não permita que corruptos assumam o poder. Tem misericórdia da tua nação que tanto tem sofrido, Pai. Deus, eu também te peço, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas aquele mal que nós não queremos, nós repetimos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa os irmãos que estão acompanhando essa live. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria te incentivar a duas coisas. A primeira delas é, se você tem condições de estar conosco presencialmente, que você esteja. Não negligencie o dia do Senhor. Adore ao Senhor, cultue em família, tenha um dia de descanso e de plenitude na palavra. Deixa os outros 6 dias para você resolver as suas coisas, mas separe esse dia e consagre ao Senhor. A segunda coisa, meu querido e minha querida, você que tem pequenos em casa, irmãos, nós não sabemos quando nossas crianças vão poder retornar para a igreja. O protocolo é muito severo no que diz respeito às crianças. Faça culto familiar. Tenha um momento devocional durante a semana. E a gente, como igreja, tem algo para te ajudar. Todo domingo, às 16 horas, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Candeias. Você coloca lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós temos uma lição para ajudar o teu pequeno a se aprofundar no conhecimento da palavra. Mas não franquie apenas para a igreja a responsabilidade espiritual que você tem. Seja um líder espiritual na sua casa. Faça culto familiar. Tenha momento devocional, principalmente com as crianças. Queria saudar também o irmão Bruno e tia Márcia Modesto, que acabaram de entrar. Que Deus vos abençoe. Essa live também, de um momento de reflexão e louvor, vão ficar salvos logo mais no YouTube da igreja e também aqui no nosso IGTV. Irmãos, que Deus vos abençoe. Um dia cheio da presença do Senhor, um dia cheio do Espírito Santo. Se você pode, esteja conosco hoje, às 17 horas, na rua Professor Mário Ramos, número 80, no bairro Candeias. Deus te abençoe rica e abundantemente. Abraço, meus queridos.